Boa noite, gente. Aqui é o Fábio, professor de ciências. E na semana passada nós começamos a trabalhar o assunto relativo a combustíveis e máquinas térmicas e vimos que as máquinas térmicas elas surgiram já há alguns séculos, há mais de 200 anos, e a partir do aperfeiçoamento dessas máquinas térmicas foi possível a gente criar hoje motores que são utilizados nos mais diversos meios de transporte, tais como o automóvel, o trem, os navios, os aviões, né? Graças a esse desenvolvimento aí que aconteceu no curso da história, os motores que se movem por conta da combustão de algum tipo de combustível, seja lá no início por conta do carvão mineral e hoje, né, pelos nossos combustíveis fósseis, seja aí o óleo diesel, a gasolina, o álcool, enfim, graças ao desenvolvimento desses motores, desses combustíveis, dessas invenções, é que hoje a gente tem esse mundo tão dinâmico e às vezes a gente também tem a impressão que o mundo está cada vez menor, porque é possível a gente percorrer distâncias gigantescas no mundo justamente em razão do grande desenvolvimento industrial, do grande desenvolvimento tecnológico que aconteceu de forma muito acelerada nos últimos 2 séculos. Então o texto ele trata justamente disso, né? Mostrando qual seria a relação das ciências com esse conteúdo, né? Porque muitos podem até questionar, professor, isso não seria um conteúdo de repente para a gente estar estudando em história, mesmo em geografia, em outras disciplinas, mas não nas ciências? Concordo, concordo. Esse conteúdo ele pode sim ser estudado na história e na geografia, mas ele é estudado nas ciências porque nós vemos aí quando a gente fala de máquinas térmicas, a gente está usando um conceito aqui dentro da física que é o conceito do trabalho, né? O que é o trabalho? Tudo aquilo que é realizado por meio da força humana ou por meio de máquina é o que a gente chama de trabalho, né? Então, dentro das ciências, a gente estuda as máquinas justamente para ver essa questão do trabalho que é realizado pelas máquinas, como essas máquinas criadas realizam o trabalho. E aqui no caso das máquinas térmicas, a quantidade de trabalho que a máquina realiza depende da quantidade de calor que é transferida para o gás, então, enfim, isso movimenta os motores e traz então nos remete a todo esse desenvolvimento que aconteceu ao longo de toda a história. As questões que foram deixadas eram as seguintes. Letra A. Quando surgiram os primeiros motores movidos a vapor? De acordo com o texto, os primeiros motores movidos a vapor surgiram no final do século XIX e início do século XX. Letra B. O que são máquinas térmicas? De acordo com o texto, as máquinas térmicas são dispositivos capazes de converter energia térmica em energia mecânica, sendo utilizadas principalmente como meios de transporte e nas indústrias. Olha só, dois conceitos aí importantes dentro da física, né? Energia térmica, que seria o calor, ou seja, as máquinas térmicas elas transformam calor em movimento, certo? Em outras palavras, energia térmica e energia mecânica. Energia térmica se relaciona ao calor e energia mecânica se relaciona ao movimento. Portanto, as máquinas térmicas elas transformam calor em movimento, tá? Pode ser um conceito assim também. E a letra C, pesquise como funciona uma usina termoelétrica. Essa resposta é pessoal porque depende da pesquisa de vocês, depende do esforço de vocês, tá? Mas as usinas termoelétricas, elas utilizam uma determinada fonte de energia, muitas vezes até o carvão mineral, que é um combustível relativamente bastante poluente, né? E por conta da queima desse combustível,
dessa energia térmica gera calor que movimenta uma usina que vai gerar energia elétrica. São as chamadas termoelétricas. As termoelétricas elas têm uma desvantagem em relação às hidrelétricas, que seria justamente em relação ao fato de serem mais poluentes, né? Elas emitem mais poluição. Mas, por outro lado, as usinas hidrelétricas, quando elas vão ser construídas, elas também dependem de alagar uma determinada área, né? A gente represa um curso do rio, um determinado braço de um determinado rio, né? Para gerar energia elétrica por meio da movimentação das turbinas pela água, né? Enquanto a hidrelétrica é movimentada pela água, na termoelétrica nós temos lá uma usina que é movimentada pela combustão de um determinado tipo de combustível, na maioria das vezes o carvão, né? Então tem vantagens e desvantagens da mesma forma que a outra tem algumas vantagens e desvantagens, certo? Quem não fez a atividade, por favor faça a sua pesquisa. Aproveitem essa semana para aprofundar um pouco mais aí nesse assunto de máquinas térmicas e combustíveis, tá? Pesquisem na internet, certamente vocês encontrarão vídeos. Na semana passada eu deixei um vídeo aqui, acredito que muitos tenham assistido, um vídeo que tratava uma aula pronta, né, já sobre o assunto. E é isso. Qualquer dúvida estou à disposição. Quem não enviou a atividade, então que envie. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.